Olá, pessoal. Como vocês estão? A aula de hoje, ela tem como objetivo concluirmos as aulas sobre os pilares da avaliação neuropsicológica e o nosso último pilar que nós estávamos conversando trata-se das escalas de avaliação. Vamos falar hoje sobre algumas baterias de testes, de instrumentos da neuropsicologia e o porquê que a gente deve utilizar elas, tá joia? Então, fazendo uma correlação com uma das primeiras aulas, né, que tivemos sobre alguns aspectos históricos, é importante a gente relembrar que uma das coisas que foi muito importante para o estabelecimento da neuropsicologia, como a conhecemos hoje, foi o paradigma localizacionista. Então, esse contexto, enquanto importância, né, nesse cronograma histórico, nessa trajetória histórica, se faz importante porque, inicialmente, os pacientes que eles serviram como pontapé inicial da avaliação neuropsicológica foram aqueles pacientes lesionados, né, os pacientes com lesões cerebrais, principalmente, né, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que existia um determinado padrão de localização das lesões e das alterações ou comprometimentos que eles apresentavam. Então, com o avanço da neurociências, dos testes e das técnicas ao longo do século XX, isso, do século XX, foi possível passar a abranger pacientes que sofrem de qualquer tipo de distúrbio neurológico ou característica, né, de comprometimento cognitivo ou comportamental, que de alguma forma venha causar algum tipo de impacto nesse quesito, né? E também foi possível avaliar esse impacto do tratamento, que vai ser um dos temas da próxima aula sobre reabilitação cognitiva, tá? Então, como a gente estava falando em aulas anteriores, o exame neuropsicológico, de maneira geral, que ele abrange tudo que a gente falou em relação à observação, entrevista, as escalas de avaliação que a gente está falando agora, tem como alguns objetivos, né, como meta. Então, pretende o exame neuropsicológico, né? Relembrando, isso tudo é revisão, né? O exame neuropsicológico ele pretende atender alguns objetivos, como diagnóstico, os cuidados com o paciente, identificação de necessidades de tratamento, avaliação da eficácia desse tratamento, pesquisa, resposta às questões jurídicas, forenses e assim por diante, né? Então, como se é esperado, né? Ou se almeja, atingir esses objetivos requer preparação e planejamento adequado dos testes e das técnicas que serão utilizados, tá? Então, esse tema, né, que nós estamos falando hoje, é importantíssimo, né? Também a gente compreender o seguinte: partindo do princípio localizacionista que a gente estava falando no início da nossa aula, né? Então, nesse século XX, a neuropsicologia ela foi se consolidando enquanto ciência a partir dessa investigação e essa tentativa de reabilitação dos comprometimentos cognitivos, de alterações comportamentais, justamente desses pacientes que possuem lesões encefálicas que foram fruto de algum tipo de acidente, né? Então, até esse período, a avaliação neuropsicológica, ela tinha esse objetivo essencialmente diagnóstico, né? E a partir dos pressupostos localizacionistas que a gente já viu, ela buscava identificar e verificar alguns desses comprometimentos decorrentes dessas lesões em algumas regiões específicas do cérebro, né? Então, os estudos de linguagem, principalmente, depois eu posso até fazer um vídeo falando e focando somente nas questões de linguagem, porque essa função neuropsicológica ela foi muito importante para a consolidação da neuropsicologia, né, enquanto ciência, tendo em vista que os primeiros estudos
foram muito impactantes, né, propostos por Broca e por Wernicke, a respeito das afasias, né, que é alterações características na linguagem e assim por diante. Então, historicamente, né, eles continuaram nessa linha de investigação, contudo, mais ou menos no século XXI, Luria, que é considerado o pai da neuropsicologia, ele começou a ter uma perspectiva um pouco diferente do que somente apontar onde estava a lesão ou o que comprometia. Então, ele começou a estudar e ver uma forma mais ampla de se explicar, de se fazer, na verdade, a avaliação neuropsicológica e defendeu que para a execução, na verdade, né, de uma determinada tarefa, várias regiões do cérebro estariam funcionando em conjunto. Né? Então, é aquilo que a gente também estava falando, que os paradigmas, eles vão se complementando, né? O localizacionista e o holista. Então, nessa perspectiva, a Luria trouxe a compreensão de que era preciso ter a noção do funcionamento cognitivo global do indivíduo para compreender determinado quadro clínico em sua totalidade. Né? Então, nessa perspectiva, foi um marco muito significativo, porque ele montou a primeira bateria de avaliação neuropsicológica. Né? E aí serviu como base para muitas outras baterias que surgiram a partir daí. Né? Então, deixa eu ver mais. Eu acredito que a partir daí, né, já existiam alguns outros estudos, como o da própria inteligência, que tinham a preocupação, né, de ter informações quantitativas e a utilização de análise fatorial permitiu isso, né, essa normatização ou padronização de algumas funções, né? Então, é nesse contexto inteiro que eu quero falar para vocês sobre o porquê que a gente deve utilizar algumas baterias neuropsicológicas, não somente testes neuropsicológicos individualizados, até porque é muito importante a gente compreender que as funções neuropsicológicas, elas conversam entre si, né? Então, não há aquele instrumento que traga somente a informação de somente uma única coisa, né? Existe o foco, a função que está sendo medida, mas existe a influência das outras, tá? Então, passando aqui para o próximo slide, né? Eu trago aqui algumas considerações acerca da importância da utilização dessas baterias, né? Então, as dimensões que eu gostaria de estar conversando com vocês aqui, em primeiro lugar, é a gente estar definindo, né? O que a gente está falando? O que são essas baterias, né? Então, as baterias, elas consistem em uma coletânea de testes que permitem avaliar uma variedade de funções cognitivas, em geral com mais de um teste destinado a cada função, né? Lógico, tudo isso considerando vários aspectos, como a questão do próprio tempo, né, e do perfil cognitivo do paciente, tá? Então, pode abranger outras medidas de desempenho e potencial acadêmico e cognitivo. Os resultados que são trazidos por meio dessa testagem são considerados as informações mais confiáveis da avaliação neuropsicológica, já que permitem comparação normativas, ou seja, vai estar confrontando o desempenho do paciente com o desempenho médio da população, né? Considerando que o grupo de referência quanto à idade, a sexo, escolaridade e assim por diante, vai ser possível fazermos esse tipo de comparação, inclusive porque a confiabilidade das informações que são extraídas, né, vai depender muito da amostra que foi utilizada na validação dos testes que vão compor a bateria. Por isso que é importante, quando você estiver realizando a escolha da bateria, né, dos testes que irão compor essa seleção, né, essa coletânea, você compreende em quais contextos esses testes
eles foram devidamente validados, tá? Passando aqui. Outra dimensão importante da bateria, outra vantagem, né, que a gente pode estar falando é a possibilidade, né, do acesso a diversos domínios cognitivos simultaneamente, que vão estar informando ao neuropsicólogo alguns aspectos tanto específicos quanto globais do funcionamento neuropsicológico do paciente. Então, a composição dos scores nos diferentes testes vão estar indicando o nível de funcionamento geral do indivíduo naquele momento da avaliação e também vão possibilitar inferir sua adaptação no contexto natural dele, no mundo real, vamos assim dizer, e prever seu desempenho em situações que requeiram múltiplas habilidades, tá? E outra dimensão, outra vantagem, né, numa perspectiva mais intraindividual, é possível a gente comparar o desempenho do paciente nos diferentes testes ou tarefas que compõem a bateria. E essa comparação ela é especialmente importante em pacientes que têm algum tipo de lesão ou comprometimento específico, né, localizado, focal, nos quais algumas funções específicas vão estar em nível de funcionamento inferior às demais. Então, por exemplo, um paciente que tem uma lesão no hipocampo, né, que se refere apenas ao comprometimento da memória. Então, a gente consegue fazer esse tipo de enfoque, né? Então, dentro dessa perspectiva mais teórico-empírica, a comparação, ela também vai permitir estabelecer, né, essas dissociações entre a localização e a função, né? E que vai dar sustentação ao pressuposto da neuropsicologia, que é que a cognição humana ela está organizada em módulos ou em regiões que são relativamente independentes e de uma falha, né? E que de uma falha em qualquer uma dessas regiões pode levar ao funcionamento do sistema sem ele, né? Passando aqui para o próximo. Outra questão, né, que a gente trata muito e evidencia em relação à escolha, né, de baterias neuropsicológicas é a questão da praticidade. Então, é mais prático para o profissional, né, escolher ter uma possibilidade de uma padronização ou de um protocolo que possa estar ajudando esse indivíduo em prol, né, daquele perfil de paciente que ele tem, né, que ele está atendendo, né? Então, algumas pesquisas científicas, elas são publicadas justamente com esse objetivo de montar protocolos de baterias para que possam estar servindo à população clínica justamente o que pode ser melhor aplicado quando o paciente ele tem uma demanda, né, ou uma característica específica. Por um lado, né, quando o profissional estabelece uma ou mais baterias para trabalhar com aquele paciente, ele economiza tempo no processo de seleção de instrumentos para cada paciente. Então, assim, ele vai estar aproveitando o seu tempo, né, diante da avaliação que está sendo realizada, até porque as correções dos testes, ela exige muito do profissional, neuropsicólogo, né, porque não é somente aquele momento que ele está com o paciente no consultório realizando toda a aplicação dos testes, mas a correção dos testes leva muito tempo, é dispendioso, né, quanto ao tempo. E também, né, por fim, a possibilidade de permitir a comparação entre os pacientes, tanto em nível global quanto em doses específicos, né? Então, essa possibilidade que a gente tem de verificar o paciente quanto à sua faixa etária, escolaridade, sexo e dentre outras variáveis, permite com que a gente verifique e, inclusive, tendo também como parâmetro o desenvolvimento normal, né, saudável, daquele, do ser humano como um todo, né? E aí eu trago para vocês aqui as possibilidades, né, as categorias
de tipos de baterias, né? Então, as baterias neuropsicológicas, elas podem ser compreendidas nesses três aspectos aqui, nesses três tipos, fixas, flexíveis e breves. O que vai depender da escolha, né, do objetivo do profissional para aquele paciente em si, né? Então, após se decidir pelo uso de baterias, então é necessário escolher o tipo de bateria vai ser mais apropriada, mais indicada para aquele paciente, né? E para aquele contexto, tá? Então, falando um pouco das baterias fixas, elas são nomeadas dessa forma porque todos os pacientes, independente da queixa inicial, vão estar respondendo os mesmos testes e tarefas. Elas são conhecidas também como baterias compreensivas, já que elas costumam ser abrangentes, mostrando um quadro geral das funções cognitivas. Então, a gente pode verificar que um dos objetivos desse tipo de bateria é ser uma ferramenta, né, também para avaliação de rastreio, né, que podem sinalizar funções que podem ser melhores investigadas com testes mais específicos, né? E tendo em vista também que um dos pontos fortes desse tipo de bateria é que ele permite descobrir dificuldades e potencialidades que provavelmente aquele paciente não trouxe como queixa inicial, né? Então, essas baterias fixas, elas são especialmente, e aí vem uma característica bem peculiar, úteis em pesquisa, né? Então, existe um pesquisador, né, possui um protocolo específico para uma população em particular, e aí faz o uso sistemático desse tipo de bateria, o que vai estar facilitando uma criação de banco de dados, né? O que isso vai estar permitindo, né, extrair alguns padrões, algumas associações entre quadros clínicos e comprometimentos cognitivos determinados, certo? As baterias flexíveis, por sua vez, né, e aí tem um perfil realmente diferenciado quando comparado com as fixas, elas são compostas por uma bateria nuclear, uma base, vamos assim dizer, e ela é complementada com testes específicos que vão se adequar aos motivos de encaminhamento, né, ou da investigação daquele transtorno que o paciente já veio com essa hipótese. Né? Então, por isso que ela é mais aplicada no contexto clínico, né? Então, pelo menos espera-se, né? Porque existem alguns profissionais que só têm aqueles testes e aplicam para todo mundo porque não consegue se especializar ou investir nesse quesito de avaliação. E isso é importante se averiguar e refletir, né, sobre isso. Então, para a medição de várias funções, é importante ter um protocolo básico para avaliação neuropsicológica clínica, com testes, né, que devem avaliar alguns aspectos, algumas funções como orientação, atenção, percepção, a inteligência de modo geral, raciocínio, memória verbal, visual, de curto e longo prazo, testes relacionados às funções executivas de maneira geral, como flexibilidade, tomada de decisão, né, raciocínio, linguagem, enfim, né? Então, minimamente, a gente tem que ter essa ênfase, né, com essas funções, ou trabalhar com essas funções, tá? Então, de fato, a seleção dos testes e das funções que serão avaliadas em uma bateria vão depender realmente dos objetivos do neuropsicólogo. Quando eu trago para vocês aqui essa bateria breve, é porque realmente ela tem como objetivo um rastreio mais geral, né? Então tem essa pretensão de estar fazendo essa avaliação bem geral, como se fosse uma triagem, né? Por exemplo. E aí um dos testes que é disponibilizado, inclusive, no domínio público da internet, é o mini exame do estado mental, o Mini Mental, né? Que eu vou, em breve, estar gravando um vídeo também, uma videoaula, para vocês sobre isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, e se você ainda não assistiu, que você possa estar assistindo às demais aulas que
que estão falando sobre os pilares da avaliação neuropsicológica, tá joia? Então, até breve. Tchau, tchau.